Pronto. Pessoal, boa tarde, já quase boa noite. Queria agradecer aí primeiramente a disponibilidade do Christian em estar nos auxiliando. Aí, não sei se o Wellington já lhe explicou, o Wellington não, o Guilherme já lhe explicou, Christian, mas é basicamente uma conversa para saber um pouco da sua vida como profissional, tá? E aí nós Certo, preparamos algumas perguntas para estar fazendo para o senhor e certo. gostaríamos de ter a sua contribuição com o nosso trabalho. Beleza, tranquilo. Alguém quer fazer a primeira pergunta? Ou eu posso dar início? Pode dar Pode início. fazer aí, Catherine. Tá. Pode dar segmento aí. Christian, quanto tempo você tem de formação, desde quando você pegou aí seu certificado? Boa noite, tudo bem? Boa noite, senhores. Eu Bom, tenho 21 anos de formado. Bacana. Então, E a de atuação, você tem quanto tempo, mais ou menos? aí eu já, como engenheiro, 21 anos também. Então, assim que eu peguei o meu diploma, eu já assumi uma vaga de engenheiro, né? Lá na empresa onde eu trabalhava, né? Uhum. Então assim, isso só para vocês entenderem um pouco. Eu comecei a trabalhar mais ou menos ali quando eu estava pelo sétimo, oitavo período de engenharia elétrica. Antes disso, eu não conseguia estágio, né? Esse trabalho, na verdade, era um estágio, né? E aí a empresa me contratou como técnico, eu tenho formação técnica também, sou técnico em eletrônica e técnico em automação, tá certo? Então, aí antes disso, a empresa me contratou como técnico, né? E aí, quando eu recebi o diploma, né, por coincidência, surgiu uma vaga para engenheiro. E aí eu acabei preenchendo essa vaga. Então, assim, recebi o diploma em março de 2004, e aí já em seguida já assumi como engenheiro. Bacana. É, e quais foram os seus maiores desafios no início, quando você fez essa migração, né? Porque você já atuava dentro da empresa, mas era numa função X. Aí depois mudou para a função Y. Teve muitos desafios? Muito, todos os dias, inclusive hoje, todo dia, entendeu? É um aprendizado, né? A gente sempre aprende, tá? Quem trabalha com engenharia, as outras áreas também, a gente tem que estar aprendendo todo dia, porque todo dia surge tecnologia nova. Então, lá para mim, na época, foi um desafio muito grande, porque eu estava mudando de patamar, né? Então, assim, a gente como técnico, eu trabalhava muito na área operacional, né? Executar, executar, executar. E quando eu fui para a área de engenharia, de gestão, eu passei a desenvolver uma atividade que eu não estava acostumado, entendeu? Que é fazer a gestão, fazer planejamento. E é uma área que, para mim, foi novo aquilo. E eu fiquei, assim, meio que sem saber o que fazer. Mas aí, como a empresa ela tem um time muito grande, eles acabaram me acolhendo, né? Acabaram me dando apoio, acabaram me orientando, né? De como que eu tinha que fazer, de como que a atividade tinha que ser feita. Mesmo porque a empresa é uma empresa que tem alguns procedimentos. Então, tipo assim, vamos fazer um negócio bem genérico. Como é que faz para, sei lá, para você imprimir um documento? Então, a empresa, ela tinha um passo a passo lá, né? Ó, liga o computador, liga a impressora, tem que estar na rede e tal, não sei o quê, entendeu? Mas estou fazendo uma coisa mais ou menos genérica. Então, assim, as atividades lá de planejamento, né, de gestão, a gente tinha um passo a passo que tinha que seguir, né? Então, primeiro faça isso, depois faça aquilo. E tinha o modo de como fazer, tinha o relatório específico de como tinha que ser preenchido. Então, para mim, isso daí, como passou a ser uma coisa nova, eu senti uma certa dificuldade para fazer. Mas isso aí, com o tempo, a gente vai aprendendo, tá? Então, assim, eles não vão dar para vocês, para a gente, não vai chegar aí uma tarefa que seja impossível de ser resolvida, não, tá certo? Como uma atividade nova, a gente vai ter que aprender qual é o caminho que a gente vai ter que seguir para poder desenvolver aquela atividade.
Perfeito. Então, hoje, no dia de hoje, eu sei que dificuldade a gente tem no decorrer de toda a nossa jornada. Hoje, o senhor acha que existe alguma dificuldade desde há 21 anos atrás que tinha e hoje ainda existe? Ou não? São novas dificuldades? Eu acredito que são as mesmas dificuldades. Eu acredito que hoje tem até mais. Hum. Vamos falar da área de tecnologia. Por exemplo, há 21 anos atrás não tinha os softwares que tem hoje. Então, imagina aí uma pessoa que está formada há 20, 30 anos, que ela não acompanhou a evolução dos softwares, tá? Vamos supor, AutoCAD, né, o Revit, algum outro software. Essa pessoa, ela vai ter, se você der uma atividade para ela fazer com esse recurso, e se ela não estiver acompanhando, ela não vai saber fazer. E aí vai surgir a primeira dificuldade. Ó, para te ter ideia, na época que eu comecei a trabalhar 21 anos atrás, eu trabalhava muito com AutoCAD, tá certo? E aí depois a minha vida profissional ela tomou um outro rumo e eu parei de usar o AutoCAD, tá certo? E aí agora a vida é assim, ela te leva para um canto e depois ela te traz para outro. E aí eu acabei voltando hoje e para fazer projeto elétrico, por exemplo, eu utilizo muito o AutoCAD. E aí alguns comandos daquela época de 20, 21 anos atrás que eu utilizava, eu já tinha praticamente esquecido. Então, assim, alguns comandos ficou na memória ainda, tá? Mas, assim, eu tive que reaprender a utilizar o AutoCAD, porque mudou de versão, ele tem recursos que você consegue fazer mais coisa muito mais rápido. Então, assim, a dificuldade que tem, que eu acho, é com relação à tecnologia. As outras coisas é conhecimento, todo mundo está tendo a oportunidade de aprender lá na faculdade. E a outra coisa que a gente tem que ter é a atitude, tá? Então, você tem que ter conhecimento, tem que ter habilidade, habilidade a gente desenvolve. E uma coisa que é fundamental, que eu acho que está junto com elas, é atitude. Tem que ter atitude. Não ficar esperando cair do céu, entendeu? Tem que, se tem ali uma coisa que está impedindo você de fazer a sua tarefa, você tem que ter a atitude, né, de correr atrás para poder vencer isso daí. É difícil, não é fácil, mas a gente consegue. Sim, você tinha dito que um dos seus desafios foi na parte de gestão. Certo. É, você desenvolveu, e você falou que ainda tem até hoje, né? Um pouco dessa dificuldade que, querendo ou não, quando envolve pessoas, sempre tem. O senhor conseguiu desenvolver alguma estratégia para. Assim, deixa eu acho que eu me expressei mal. Naquela época lá atrás, como era uma coisa nova para mim, eu senti dificuldade. Mas Uhum. aí a empresa me deu vários cursos, entendeu? Que isso daí foi desenvolvendo as coisas. Porque imagina aí que você é da área operacional e você está acostumado a só executar e fazer aquilo que foi mandado, tá certo? Ou por uma manutenção preventiva, ou uma manutenção corretiva. E de repente isso daí muda, você sai daquele cenário de execução e você vai para planejamento, entendeu? Então, tem hora Sim, que você tem que fazer reunião com o seu pessoal que vai executar, e tem hora que você tem que fazer reunião com o seu superior, entendeu? Com o seu diretor, com o dono da empresa, entendeu? Você tem que dar o feedback, né, de como que as coisas estão. Então, naquela época lá, para mim isso daí foi difícil, porque era uma coisa nova, tá? E eu acredito que são poucas as pessoas que não têm essa dificuldade, entendeu? De lidar com o novo, né? De saber o que fazer. Hoje não, hoje para mim isso daí é feijão com arroz, tá? Mas naquela época lá para mim foi um desafio. tá. Então, o senhor acha que a parte de treinamento, o apoio da empresa foi importante, né, para o seu desenvolvimento Muito, profissional nessa muito, parte? com certeza, muito importante. Tá, ok. O senhor tem alguma dica para dar para gente que está começando agora na caminhada? Sempre, Estudem. sempre está se antecipando, entendeu? Uhum. Desafio a gente vai ter todo dia, o dia a dia. É desafio. Por quê?
Deixa eu voltar, porque senão a gente vai acabar atrapalhando as coisas. Sugestão, sempre está se antecipando, né? Tipo assim, vão se formar agora, beleza. Vocês vão trabalhar com o quê? Vocês pretendem trabalhar onde? Trabalhar em qual empresa? Então, procurar estudar aquela empresa e procurar saber como que aquela empresa ela faz para desenvolver as atividades dela, como que é formalizado a atividade dela. Por exemplo, vamos falar a Petrobras aí. Então, a Petrobras é uma empresa que ela tem várias certificações, tá certo? Então, ela tem vários procedimentos e você tem que fazer as coisas de acordo com os procedimentos, mas isso daí tu só vai saber lá. A parte essa é a parte operacional, tá? A parte de gestão é vocês fazerem treinamento de gestão mesmo, de relacionamento com as pessoas, entendeu? Tem muitas empresas aqui em Rondônia que elas fazem, tipo essa reunião que a gente está fazendo, né? Mas já voltando a orientar as pessoas de como se comportar, de como se vestir, né? E tem um paradigma aí, tá? Com relação a vestuário, com relação a como se comportar. Mas eu estou falando assim de empresas tradicionais que elas cobram muito isso daí, entendeu? Então, assim, qual é a dica? Se antecipar. Obrigada, Christian. E aí, a última pergunta que eu tenho aqui separada para o senhor é como o senhor acha que está hoje o mercado de trabalho? Se é uma área boa, se a engenharia elétrica realmente é uma área boa, ou se não superou suas expectativas que o senhor tinha no início do curso, se o senhor acha que tem possibilidade de evoluir daqui a uns anos, o que é que o senhor acha hoje da área em si? Ó, eu acho uma área, principalmente a área de engenharia elétrica, uma área muito boa, tá certo? E que tem um leque muito grande para ser explorado, tá? Aí cabe a gente, né, decidir para que área que a gente vai estar atuando. Então a gente tem a área de potência, tá certo? Para trabalhar no mercado aí junto com as distribuidoras de energia ou as prestadoras de serviço. A gente tem a área de eletrônica, a gente tem a área de telecom e a gente tem hoje aí a automação industrial, a área de automação industrial. Então a gente pode trabalhar nessas 4 áreas aqui. Estou falando assim lá da faculdade onde eu estudei, que foi lá em Manaus, na Universidade Federal. Quando a gente saía, a gente tinha essas 4 opções de estar trabalhando. Eu sei que hoje já evoluiu, tá vendo como evoluiu? Lá atrás a gente saía formado em engenharia elétrica e a gente poderia ter habilitações para trabalhar nessas 4 áreas. Hoje a gente sabe que tem uma faculdade específica para eletrônica, uma específica para telecom, uma específica para automação, tá certo? Mas assim, para você ver como essa área é bem ampla. E aí você pode estar trabalhando na área técnica, execução, tá certo? Ou você pode estar na área da gestão da empresa, entendeu? Então, assim, tem muita coisa para fazer. Não, não me decepcionei com a área, muito pelo contrário, entendeu? Superou as minhas expectativas, né? E a gente tem que procurar aquela área que a gente mais gosta, tá certo? A gente tem que escolher, porque se a gente não escolher, a gente vai ser escolhido. E aí, às vezes, quando a gente é escolhido, aí pode vir uma decepção, entendeu? Porque você pode falar, cara, não era isso que eu queria. Eu queria trabalhar, sei lá, fazer refrigerante. E aí eu estou trabalhando aqui numa outra indústria que é para fazer alguma outra coisa. Então, assim, para mim, superou as expectativas. Gostei muito. E até gosto, que até hoje estou trabalhando. E não tem que ter preguiça de trabalhar, não. Principalmente se você for autônomo, tá? Aí o autônomo ele trabalha praticamente todo dia, trabalha de tarde, de noite, final de semana. Quando você trabalha para uma empresa, que você é empregado, você é cobrado muito. Mas quando você é autônomo, você se autocobra, né? Mesmo porque o resultado da empresa, o teu salário, depende de tudo isso daí. Verdade. É, bom, da minha parte, então, eram essas perguntas que eu tinha para fazer. Agradeço imensamente aí sua contribuição, Christian. Creio que você trouxe E até Catherine?
Oi, Eu queria fazer uma pergunta aqui para ele rapidinho, que me soou interesse agora. pode falar. Deixa eu lhe perguntar, desses seus anos que o senhor tem de engenharia, o senhor já pensou em trocar de área? Tipo, a engenharia não está sendo mais o suficiente para mim? Tipo, pensou em fazer outra faculdade? Ou, tipo assim, desde quando o senhor se formou, o senhor sempre gostou muito da engenharia e sempre nunca pensou em trocar de área? Essa é uma pergunta muito boa. Eu nunca pensei em trocar de área, nunca. Então, assim, eu escolhi o curso de engenharia elétrica, né? E desde então, aí só fui me aprofundando mais e sempre gostando mais, sempre me envolvendo mais, entendeu? Eu nunca pensei em mudar de curso, não, entendeu? Então, assim, aonde eu estudei era um ambiente que me incentivava, né? A gente tinha muitos laboratórios, a gente tinha muitos professores bons. Acabei indo trabalhar na indústria, tá certo? E é uma coisa que você vai se apaixonando. Essa é a palavra, entendeu? Você vai se apaixonando por aquilo, e aí você vai vendo que a engenharia, ela não é só o cara fazer conserto, não. Tem essa parte de gestão, tem uma parte que é só planejamento, entendeu? Então, assim, tem muita coisa para fazer. E isso tudo vai ser influenciado pelo ambiente lá da tua faculdade, o ambiente lá de onde tu trabalha, o incentivo que as pessoas vão te dar, porque muitas das vezes você pode ficar decepcionado, entendeu? Falar, cara, não é isso que eu quero, eu achava que era outra coisa. E aí você acaba migrando muito. Ó, para te ter ideia, a minha turma, quando ela entrou com 65 pessoas. E aí, dessas 65, formava 10, 8, 7. Então, assim, a evasão era muito grande, principalmente nos primeiros períodos, tá? Nos primeiros períodos, quando vinha só aquela disciplina de cálculo, cálculo 1, é, eletrônica 1, química 1, a galera já pulava fora, entendeu? Aí o curso só ia diminuindo de gente, se formava lá no final, 5 pessoas, 8, 3, 2. Desse jeito, mas assim, que a pessoa naquele momento lá, ela já via que não era o que ela queria, tá certo? Porque às vezes a gente quer uma coisa, aí quando você chega lá, aí você passa a viver aquela rotina, você começa a tirar as conclusões, se é realmente aquilo que você quer ou não. Então, assim, eu particularmente, desde quando eu entrei, tá certo? Eu nunca pensei em mudar. Então, assim, quando eu estava fazendo o ensino médio, na época era segundo grau, agora é ensino médio. Naquela época, eu já pensava em fazer engenharia elétrica, naquela época. Outros colegas foram para as outras áreas, né? Mas eu sempre quis elétrica e estou até hoje. E vivo disso, tá? Então, hoje eu tenho uma empresa, né, de engenharia, o nosso foco é energia solar, tá certo? A gente faz outras atividades, mas o nosso foco principal é energia solar. Então, assim, eu vivo disso, né? A gente sabe que o mercado todo dia ele muda, então todo dia você tem que estar estudando qual a estratégia que você vai tomar para você permanecer dentro do mercado. Então, assim, respondendo a tua pergunta, nunca pensei em desistir, em mudar de curso, não. Perfeito. Beleza, Cristian, brigadão. Beleza, Guilherme? Um abraço. Obrigada aí pela contribuição, Christian. Acredito que você trouxe até uma... Cristian colocou aí. Oi, Não, Wellington. Kathleen. Também, a Falando Kathleen fez umas perguntas boas aí, que é importante fazer. E essa é uma oportunidade boa aí. O Wellington acho que quer falar alguma coisa. Então, boa tarde, Christian. Boa tarde. Primeiramente, eu gostei muito da sua camisa, tá? Azul, né? E nós já, nós já presenciamos essa questão de iniciar uma turma bem grande e depois ir diminuindo. Nós mesmo, em pouco menos de um ano, a nossa turma, eu acho que, se não foi metade, foi bem perto disso. Eu gostaria de saber se você tem algum conselho para nós de como passar por essa dificuldade inicial
que muitas vezes a gente apresenta mesmo gostando da área, a gente sabe que vamos chegar lá e vai ser muito difícil. Vai ser difícil, não vai cair do céu no nosso colo assim de boa. Então, eu gostaria de saber se o senhor tem alguma dica ou o que fazer para passar dessa dificuldade inicial. Dedicação, dedicação. Não ter medo de enfrentar, porque, ó, dificuldade, obstáculo, pedra no meio do caminho, vai ter todo dia. Não só na tua vida profissional, mas na tua vida pessoal também, tá certo? Então, assim, o segredo é dedicação. Se você está, por exemplo, iniciou um trabalho novo lá, você está com dificuldade, cara, procura alguém lá que já fez esse trabalho, entendeu? Pega a dica com o cara, pede ajuda, entendeu? Seja humilde. É isso. Dedicação. E vai aprender. Que aí, de repente, tu vai passar por essa fase, tá certo? E aí a empresa que tu está trabalhando lá, ela vai reconhecer isso, né? Falou, rapaz, o Wellington se deu bem ali. E o perfil dele é para dar mais um, tem condição de dar mais um passo. E aí quando surge a oportunidade, aí vão te colocar numa outra tarefa lá, que aí vai ser outro desafio. E aí, o que que tu tem que fazer de novo? Tem que volta a fazer tudo que tu fez de novo. Dedicação, pede ajuda, pede orientação, seja humilde, vai embora. E aí, quando tu vencer isso daí, vai vir outro, e vai vir outro, e vai vir outro, e assim vai. Nunca, nunca, nunca vai parar. Não para nunca. Isso é uma escadinha, entendeu? A gente não vai chegar lá no 10º degrau sem passar pelos outros degraus, não. Vai ser de um por um. E cada um vai ser um aprendizado, cada um vai ser um frio na barriga, entendeu? Vai ser aquele medo inicial, aquela ansiedade, né? Será que eu vou dar conta? Enfrenta de frente. Essa é a dica que eu dou para vocês. Todo mundo que faz isso se dá bem. Agora, aquele cara que vê a dificuldade e já dá aquela parada, às vezes ele perde a oportunidade, entendeu? Ele fica um tempo ali, aí o pessoal tira ele, troca. Porque nós somos substituíveis, entendeu? Só que a gente tem que ser aquele cara que pode ser substituído, mas que vai dar trabalho para tirar, entendeu? Porque é um cara dedicado, é um cara, entendeu? Que sempre procurou aprender, sempre procurou crescer, sempre procurou ajudar. E tem que entender que o trabalho de vocês estão ali como um time, tá? O trabalho coletivo, o trabalho em grupo. É isso que vai fazer vocês crescerem, porque vocês sozinhos não vão resolver todos os problemas que têm que ser resolvidos, né? Geralmente, muitas das vezes, você precisa de outra área, você precisa de outra pessoa do outro nível, você precisa do seu gestor para ele lhe dar estrutura, para lhe dar treinamento, para lhe dar material, para lhe dar pessoal, e você precisa lá embaixo do pessoal para executar direito. Aí o pessoal precisa de treinamento, precisa de ferramenta, precisa de material também. Então, o segredo é esse, dedicação em tudo. Aí dá certo. Agora, se for aquele cara relaxado, aí já era. Aí perde a oportunidade. Hoje mesmo eu estava vendo ali no Instagram, eu sigo ali uns caras que são tipo aqueles caras que são líderes, são mentores. Aí estava falando exatamente disso, entendeu? De oportunidade. De você se dedicar, tá certo? Agarrar isso daí como oportunidade e seguir em frente. Eu vou fazer só um resumo. Era um casal, tá? Marido e mulher. Aí eles tinham o mesmo salário. E aí ela falava bem assim: amor, bora estudar. Vamos fazer a faculdade. Aí ele falou, bora. Aí ela se formou e ele não. O salário dela já aumentou. Aí, e ele não conseguiu se formar porque ele não conseguiu acompanhar a faculdade, tá? E aí, em seguida, ela falou, vou fazer uma pós-graduação. E ele falou, rapaz, não precisa, já tá bom. Aí ela fez a pós-graduação, aí já pegou uma vaga de gerente na empresa. Aí, e ele ficou lá embaixo. Ela falou, rapaz, vou fazer um MBA aí que vai dar certo. Ele falou, não precisa, já tá bom, não sei o quê. Ela fez o MBA, pegou uma vaga de diretora, e ele ficou lá embaixo. Qual é a diferença entre um e outro? Dedicação.
Lógico, eu não estou julgando o porquê que ele não continuou, tá? Porque cada pessoa é uma pessoa diferente da outra. Às vezes a pessoa tem alguma dificuldade que não vai permitir ela ir estudar, entendeu? Ela deve ter alguma limitação que não permitiu com que ele fosse. Mas alguém vai, entendeu? Se os dois não fossem, uma outra terceira pessoa ia, entendeu? Então, assim, esse negócio que eu li hoje, ele falava exatamente disso daí, de você se dedicar, porque a oportunidade ela vai aparecer, o trem ele vai passar. Se tu não estiver preparado para entrar, aquele trem já foi. Tu pode pegar outro que vem aí atrás, mas aquele já foi. É oportunidade. Perfeito, Aquele obrigado. ditado, né? É, Nem todo mundo que estuda se dedica, chega no topo, mas todo mundo que está no topo é porque estudou e se dedicou. estudou e se dedicou, exatamente isso daí. E principalmente a É, gente, sim, principalmente a gente que vem de família pobre, aí nós temos que estudar mais ainda, para poder se destacar, entendeu? Para poder ter oportunidade, para poder melhorar a nossa condição de vida, melhorar a condição de vida dos nossos familiares, né? Então, a gente, como a gente não vai ter herança, né? Não vão deixar nada para a gente tem que correr atrás. Mas faz parte, é gratificante, entendeu? No final, vocês vão ver que vai dar certo. verdade. Mas alguém tem alguma pergunta para fazer para o Christian? Opa, Christian, boa noite, cara. Fala, Bom, José, tudo bem? cara, você falou que quando você estava fazendo o segundo grau, você já sabia que ia fazer algum curso na área da elétrica, né? O que te motivou a escolher a área da elétrica? Teve algum parente? O que foi, cara? Conta aí pra gente. Rapaz, quando eu era criança, eu gostava de desmontar tudo quanto que era eletrônico que tinha em casa. Então, assim, aí em casa só tinha uma TV, mas de vez em quando só tinha uma TV e ficava na sala, que era para assistir o jornal, entendeu? Aí, de vez em quando, eu ia com a chave de fenda por ali, para tentar abrir ele por trás, entendeu? Radinho, começava a mexer. Os brinquedos que eu ganhava, que era brinquedo eletrônico, eu desmontava tudo. Então, assim, tem algumas coisas que a gente já vinha já mexendo com isso. Então, eu acho que foi daí, entendeu? Aí, quando eu fui fazer o ensino médio, tinha uma disciplina de física que era no terceiro ano, que falava de eletricidade, eletromagnetismo. E aí aquilo ali me encantou, entendeu? Então, assim, eu já gostava, eu já tinha uma certa queda por isso aí aquilo ali me encantou. Aí eu falei, cara, é engenharia elétrica mesmo. Aí a outra engenharia que eu pensava em fazer era engenharia civil. Eu tenho um primo que ele fazia engenharia civil. Então, assim, tipo assim, o meio que a gente vive, ele, querendo ou não, ele influencia também, entendeu? Então, tinha um primo que fazia engenharia civil, e eu olhava e via aquelas coisas e falava, rapaz, isso daí é legal também. Então, eu gostava de desenhar. Então, desenhava um bocado de planta baixa e tal, mas sempre estava mexendo com eletrônico, entendeu? Com eletrônica, era curioso nessa área aí. Então, eu acho que foi isso aí que me levou para essa área de elétrica. O meio que a Bacana. gente vive, ele influencia, tá? As decisões. Então, por exemplo, se tu vive num meio que é cheio de advogado, tu vai começar a despertar interesse. Rapaz, o que é isso que aquele cara falou, umas palavras meio difíceis, eu vou entender o que é que ele está falando. Aí tu começa a puxar para aquele lado e, de repente, aí tu já vira advogado. Mas o senhor Entendeu? não quebrou nenhum eletrônico, não, né? Quando tava mexendo assim. Oi? O senhor não chegou a quebrar nenhum eletrônico, não, né? Há Na sua casa. vários, 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 vários. Faz parte do aprendizado, Faz quebrar. parte do aprendizado. Eu desmontava e depois não conseguia montar, entendeu? E aí ficava tentando, Rapaz, tentando. essa parte que o Christian falou aí que o meio influencia a gente, então tem que parar de andar com o José, o Guilherme e o Wellington aí. O cara só faz cada serviço por aí, gambiarra. Vai me influenciar, vai acabar passando essa doença aí. Não, O mas gambiarreiro. influencia, até fazer as coisas certas e fazer as coisas erradas, influencia, sabia? Pior que é E mesmo. aí você acaba fazendo isso no automático, tá? Tu começa a fazer uma coisa certa, tu vai fazer certa sempre, no automático. Tu começa a fazer uma coisa errada, tu vai fazer errado sempre, no automático. Então, o meio influencia bastante. Perfeito. É,
A gente não quer ocupar mais do seu tempo, Christian. Uhum. Agradecemos aí, eu agradeço, né, em nome de todos nós, a contribuição que o senhor teve, a paciência e a disponibilidade, principalmente. Uhum. Queria só que todo mundo abrisse as câmeras, todo mundo já abriu, só para a gente tirar uma foto oficial para colocar na capa. Arrumem os cabelos, passem perfume e sorriam. Vamos lá? Aí vocês têm que ficar parados um tempinho para poder tirar o print. Aí. E o Guilherme fechou a câmera bem na hora. Tem que tirar a outra, peraí. Peraí, Guilherme rapidinho, Bob, fechou o só um olho. minuto. Cadê teu óculos? Ó, Guilherme ligar a câmera dele. Já? Peraí. Já. Foi. Guilherme Bom, foi passar então, perfume. é isso. Agradeço aí novamente. Valeu, Cris. Tá bom, obrigado, Até pessoal. uma Boa noite, próxima. bom feriado aí para Valeu, boa vocês, noite bom aí. final de semana. Tchau, tchau. E Igualmente. precisando, eu tô por aqui, tá bom? Vai deixar. Tá Legal. Beleza, bom. obrigado. Um abraço, até mais. Tchau, tchau. Tchau.